E o HIIT, ou treino intervalado de alta intensidade, virou febre nos últimos anos pela proposta de oferecer sessões de exercícios em um curto espaço de tempo. Além disso, dependendo de como é feito, pode oferecer um gasto calórico bem alto. Para explicar um pouco sobre esse tipo de treinamento, está agora aqui comigo o professor e coordenador do curso de Educação Física aqui da UBRO, Daniel Garpe. Boa tarde, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse assunto. Eu já começo, então, lhe perguntando o que é o HIIT, como que ele é feito. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Carol, as pessoas falam do HIIT como sendo algo muito novo, mas lá em 1949, o Emil Zatopek, que era um tcheco, ele empiricamente pensou o seguinte: bom, se eu pegar as distâncias que eu faço e dividir em trechos menores e fizer treinamentos em mais alta ou mais baixa intensidade, será que eu não vou ter respostas melhores? Sabe o que isso resultou? Em 18 recordes mundiais, nos 3.000 e nos 30.000 metros. Ou seja, é algo antigo. É algo que nós estamos falando há bastante tempo já sobre, na época se chamou de interval training, que seria lá o treinamento intervalado, e aí atualmente a gente está falando de treinamento intermitente de alta intensidade. Como é que se faz esse treino? Nós vamos decompor distâncias, treinamentos, onde parte dele a gente faz acima de 80% da nossa capacidade máxima, e intervalado com pausas. Que pausas são essas? Podem ser pausas ativas, ou seja, eu faço, por exemplo, uma corrida em mais alta intensidade e depois eu diminuo a velocidade dessa corrida ou caminho, ou faço pausas que a gente chama de passivas. Literalmente a pessoa para. Então nós vamos ter momentos de muita intensidade, momentos de baixa intensidade, momentos de alta intensidade, momentos de baixa intensidade. Por isso que ele é treinamento intermitente, às vezes alto, às vezes mais baixo. Professor, você citou aí a corrida como algo que a gente pode utilizar o treinamento em HIIT. Então, o treino assim, de alta intensidade, ele pode ser colocado dentro de um treinamento de musculação ou de aeróbico, por exemplo, em outros exercícios também, que a pessoa já faz no dia a dia, mas ela pode colocar essa modalidade também? Pode. Muitas vezes, quando se fala em HIIT, as pessoas têm na cabeça essa questão assim, vou fazer corrida, mas não necessariamente. Eu posso, por exemplo, estar fazendo movimentos de ações de luta, eu posso estar pedalando, eu posso estar nadando, eu posso estar intervalando movimentos dentro da academia de mais alta ou mais baixa intensidade. Então é possível nós fazermos em vários ambientes esta lógica de treinamento. E aí a gente vai ter muita intensidade, ou seja, eu estou fazendo com que a minha capacidade fique bastante alta, o meu esforço fique alto, e depois eu faço um esforço um pouquinho mais baixo. E a gente vai variando esse processo. E esse HIIT ele pode ser utilizado também para, de repente, alguém que tenha menos tempo para fazer uma corrida, por exemplo. E daí, ao invés de fazer uma caminhada, uma corrida mais leve de 30 minutos, faz algo de 15 minutos. Poderia ser, dependendo, ser o mesmo valor de gasto calórico e ser igual a um treino mais longo? Coisa boa falar com pessoas inteligentes, né? Sim, é possível. O que se faz? Como a gente vai ter movimentos de alta intensidade e diminui, nós vamos ter Na verdade, o emagrecimento ele depende de um gasto calórico total. Tá? Então, os estudos hoje demonstram que tanto o treinamento de mais baixa intensidade e longa duração, ou treinamento de HIIT, ou treinamento de mais alta intensidade, podem gerar os mesmos gastos calóricos e emagrecimento. Mas o que acontece? Quando a gente está fazendo um trabalho onde a gente tem uma necessidade de tempo, eu posso sim fazer altas intensidades e diminuir. Vou te dar um exemplo. Existe um tipo, porque o HIIT são vários tipos, tá? Existe HIITs curtos e HIIT longo. O HIIT curto nós podemos falar no all out. O que é isso? É o máximo que eu posso. Ou seja, o indivíduo dá um estímulo de 30 segundos na mais alta intensidade que ele pode, e depois ele entra num intervalo, seja passivo, seja ativo, de 3 a 4 minutos. E ele vai fazer esse estímulo de 3 a 4 vezes.
Isto vai gerar um gasto calórico importante, isto vai gerar treinamento importante e isso vai fazer com que a gente consiga gerar treinos diferentes. Agora, antes que tu me pergunte, eu já vou te dizer. O HIIT, ele está no momento? Está, mas ele é só mais um tipo de treinamento. Ele não é o melhor. Ele é só mais um tipo que sim, eu como profissional de educação física, eu vou utilizar momentos de HIIT, momentos de mais baixa intensidade, momentos onde eu vou variar os dois e combinar os dois, e aí tu tem que ter do teu lado alguém que tem essa capacidade, esse conhecimento para gerar o que é melhor para ti. E essa questão, professor, do preparo também para fazer um treinamento que é com uma intensidade maior, pode gerar um desgaste também. Qualquer pessoa pode fazer ou é preciso, então, sempre ter esse acompanhamento de qualquer forma? Tem algumas situações em que seja contraindicado esse exercício? Tá. O que acontece? Quando a gente fala em HIIT, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é que ele é extenuante. O all-out, sim. Um tipo de HIIT, sim. Mas não necessariamente. Para tu ter ideia, Carol, hoje pessoas com insuficiência cardíaca em hospital a gente gera HIIT. Porque este HIIT, para esse indivíduo, a capacidade dele como é baixa, uma intensidade baixa para ele vai ser entendida como alta, porque a capacidade dele está baixa. Então, eu posso utilizar para cardiopatas, eu posso utilizar para obesos, eu posso utilizar para diabéticos, eu posso utilizar para pessoas, inclusive, que têm problemas de locomoção. Então, a gente pode adaptar estes treinamentos, porque ele não necessariamente ele é extenuante. O que ele exige? Variações de intensidade. Mas para isso, o que nós temos que ter, Carol? Nós temos que ter um controle de tempo de estímulos, de intensidades de estímulos, das cargas desses estímulos, das pausas desses estímulos e do intervalo entre os treinos ao longo da semana. Por isso que toda vez que a gente pensa num treinamento desse tipo, a gente precisa recorrer muitas vezes a um profissional de educação física que entende como isso é feito. Porque às vezes a pessoa vai querer fazer sozinho e pode dar um estímulo um pouquinho maior e acabar se lesionando, dar um estímulo um pouquinho menor que não vai dar aquele resultado que ele sonha, fazendo com que a gente tenha então alguém capaz de movimentar todos esses estímulos e fazer ele fazer um treinamento bem bacana. Certo, professor. E sobre a questão do aquecimento, porque o HIIT acelera o coração. Então, entrar num exercício desses, numa corrida, de repente, precisa antes um pré-aquecimento, uma pré-ativação da musculatura para depois fazer esse exercício? Para qualquer exercício, é fundamental o aquecimento. O aquecimento, o que gera? Ele gera uma migração da corrente sanguínea, de uma quantidade de sangue para aquela região que vai ser treinada. Ela gera uma movimentação aumentada de tendões, ligamentos. Ele gera um aquecimento geral deste corpo para que ele possa ser submetido a esses tipos de estímulos sem lesão. Agora, se nós vamos fazer um estímulo, por exemplo, ao alto, que é o mais intenso de todos, eu preciso ter um período prévio de um aquecimento muito bem feito, porque se nós vamos estar jogando em intensidades muito altas, e nós estamos falando de 100% da capacidade das pessoas, esse cara tem que estar muito bem preparado para suportar essa carga. Então é necessário, sim, sempre um aquecimento muito bem pensado nesse sentido. Mas a questão do emagrecimento, ele é realmente mais favorável para o emagrecimento ou sempre tem aquela questão, depende, tem pessoas que vão se adaptar mais a esse, tem pessoas que vão querer fazer de outra forma e vai dar o mesmo resultado? Carol, o treinamento, ele é mais gostoso, ele é diferente, ele é estimulante, mas o que gera emagrecimento? O emagrecimento ele é gerado por gasto calórico total. Então, se num treinamento de HIIT eu gerar um gasto calórico maior do que um treinamento de mais baixa intensidade e longa duração, vou ter mais emagrecimento aqui. Se eu fizer ao contrário, eu vou ter mais emagrecimento aqui. Então, o emagrecer, a gente não pode jogar nas costas, por exemplo, de um tipo de estímulo ao emagrecimento, porque o emagrecimento exige gasto calórico. Então, se eu conseguir comparar os gastos calóricos entre um treino e o outro, com certeza o HIIT vai demorar menos tempo. Mas, em termos de treino, de momento de treino, mas se eu tiver estímulos desse tipo ou desse tipo com gastos calóricos semelhantes, o emagrecimento é igual. Mas qual é o bacana do HIIT?
é ser legal, ele é diferente, ele tem estímulos, ele não muitas vezes, tu não vai ficar lá na esteira só caminhando e só aquele tempo passando. Não, ele tem estímulos diferentes. E uma coisinha que é importante em termos do HIIT é que, para além dele gerar uma capacidade aeróbia aumentada, por causa das intensidades mais altas, ele gera também um aumento das capacidades anaeróbias, de suportar intensidades maiores, de estar com um estímulo bem mais avançado. Então, ele tem essas vantagens nesse sentido. Mas, volto a dizer, ele é só mais um tipo de treino, que sim, eu devo utilizar. Mas ele não é a salvação do mundo, ele não é a revolução do treinamento. Ele é algo que precisamos usar, mas sempre pensando em qual é a melhor estrutura e forma do treinamento para jogar ele num momento ou em outro momento. Perfeito, professor. Eu quero te agradecer pela participação, por sanar as nossas dúvidas aqui sobre esse tipo de treinamento, que também é algo aí que está para ajudar exercícios físicos, que é sempre muito bom a gente sempre manter diariamente, né, professor? Te agradeço muito, tá?